Olha só, a Folha Democrata revela com documentos que os herdeiros do falecido guru Olavo de Carvalho perderam uma de suas casas nos Estados Unidos. Vamos entender esse caso aí, esse tiro, porrada e bomba que é a família do Olavo de Carvalho agora no plantão do Meteoro. Muito bem, vamos lá, vamos começar o nosso plantão aqui. Eu vou trazer o Pedro Zambarda, o arroba dele tá aqui, ó, Pedro Sólidos. E o meu arroba lu.junior. Vamos lá, sem mais delongas, porque tem bastante informação aqui, né, Pedro? É isso aí. Também sigam lá o Drops de Jogos, gente, pra gente bater 10 mil inscritos. Turma, quem tá aqui no Meteoro Brasil sabe os detalhes do arranca-rabo que tá sendo entre os herdeiros do Olavo de Carvalho, porque eu tenho como minha fonte a Heloísa de Carvalho, que é filha primogênita do guru, que é uma pessoa declaradamente de esquerda, filiada ao PSOL. E aí é o seguinte, Lúcio, circulou nas colunas de notícia, o Lauro Jardim deu a primeira notícia, mas aqui a gente dá detalhada para vocês. Lá na Folha Democrata eu descolei os documentos. Tá aí na tela. O que aconteceu? A gente tá com um documento da antiga casa do Olavo de Carvalho. Lembra aquela casa na Virgínia que ele postava com os fuzis em punho? Aquela casa grande, assim, numa área rural. Ela foi vendida em um leilão, porque o Olavo não pagou os impostos. Que beleza, hein? O Olavo de Carvalho não pagou os impostos nos Estados Unidos. Então, eles perderam a casa e a filha excluída no testamento, porque o Olavo fez questão de excluir a Heloísa, é citada nesse documento que foi disponibilizado pela promotoria do estado da Virgínia. Então, primeiro quem publicou foi a coluna do Lauro Jardim no Globo. Ele antecipou que uma das casas onde Olavo de Carvalho morou, na Virgínia, na costa leste dos Estados Unidos, foi vendida num leilão para pagar impostos devidos por ele e pela família no país. E tem mais, viu, Lúcio? Eu tenho outras fontes que sabem do paradeiro dos outros herdeiros. Os caras abandonaram a casa. Eles não pagaram os impostos e eles deixaram a casa lá para ver o que ia rolar. Só largaram. Ninguém se preocupou com nada. A casa lá onde ele caçava os ursos, ele fazia todo tipo de coisa. A Folha Democrata teve acesso aos documentos. Esse imóvel está localizado na área rural do condado de North Dinwiddie e abrigou o escritor entre os anos... O guru bolsonarista, né? Entre os anos de 2005 e 2022, quando ele morreu aos 74 anos. Ele teve nos Estados Unidos, eu tive acesso aos registros, tá? Ele teve 3 casas lá. Teve uma casa que ele já não teve mais posse, que ele chegou lá. Depois teve essa casa que ele ocupou até o fim da vida e ele tem mais um outro imóvel que ainda está disponível para a família lá. Ele teve 3 imóveis, um deles ele perdeu no meio do caminho, agora ele perdeu outro porque ele não pagou imposto. Chegamos nesse ponto. Heloísa de Carvalho, primogênita do guru bolsonarista, abordou o assunto nas redes sociais e esteve em contato comigo, lá da Folha Democrata. Ela disse: Olavo devia imposto predial antes de morrer, morreu. A viúva e os herdeiros ignoraram, a dívida foi cobrada e, novamente, a viúva e os herdeiros ignoraram. O Globo diz que as dívidas de imposto de renda foram de 143 mil dólares até março de 2024, aliás. O equivalente a 830 mil reais. O Olavo estava devendo 830 mil reais. A Heloísa de Carvalho afirma que o imóvel valeria ainda mais 400 mil, em torno de 2,3 milhões de reais, numa conversão direta. Dá basicamente 2 vezes o valor da dívida. Não há dados oficiais sobre o valor da venda. A Corte da Virgínia, no processo civil que nós tivemos acesso, afirma que as condições de venda exigem um depósito de 25% do preço de oferta com um saldo devido em 10 dias. O documento é assinado pelo oficial de justiça James W. Elliott. O testamento do Olavo é de 2018 e excluiu a própria filha Heloísa, com quem ele rompeu um ano antes. Mesmo assim, a Justiça da Virgínia acionou a primogênita, bem como seus irmãos. Heloísa luta pelo seu acesso justo aos bens, sobretudo no Brasil. O espólio do guru bolsonarista ainda inclui outro imóvel americano em Petersburg, também na Virgínia, e os direitos autorais de suas obras literárias, que ainda estão sendo publicadas pelos seus discípulos de extrema-direita. Eles estão estudando, inclusive, a republicação de alguns livros e alguns inéditos. E aí tem os documentos aqui, tudo provando o que eu estou falando, tá? Aqui tem o processo civil,
são citadas a ex-esposa dele, Roxane Andrade de Souza, a própria Heloísa, os filhos Pedro, Leila, Luísa, Thales, Marina Inês, Davi de Carvalho, Percival, e aí os documentos aqui da própria Justiça Americana. Tem o Commissioner's Sales Valuable Real Estate com as condições de venda, o depósito mínimo. Então é isso. A mansão do guru bolsonarista Olavo de Carvalho foi leiloada para pagar dívidas. E aí, Lúcio, eu queria enfatizar duas coisas. Uma coisa para a gente se preocupar e outra coisa para a gente ver o tamanho do problema. Em maio desse ano, um intelectual que inclusive aparece no Papo de Segunda no GNT, eu não sei se ele continua participando desse canal na Globo, o Francisco Bosco, ele repercutiu no Estadão dizendo que o Olavo tem razão num artigo de opinião que o Estadão fez questão de publicar. E aí diz o Estadão aqui, Francisco Bosco, 47 anos, é um intelectual que tem o dom de se comunicar com as massas, filho do cantor João Bosco, ou seja, um cara bem abastado financeiramente, da artista plástica Ângela Bosco e ensaísta com doutorado em literatura. Francisco já foi presidente da Fundação Nacional das Artes, a Funarte, entre 2015 e 2016, mas entregou o cargo depois que Michel Temer assumiu a presidência da República. Ele é um cara que supostamente é de esquerda, tá? Mas ele falou isso aqui sobre o Olavo de Carvalho. Ele deu uma entrevista para o Estadão e ele disse o seguinte: você se define como intelectual. Não acha que a maioria das pessoas pode ter um ranço dessa palavra e associar a um certo tipo de arrogância? O que ele diz? Eu me defino como intelectual público, diferente do intelectual acadêmico, que é aquele cuja produção costuma ficar circunscrita aos limites da universidade. O intelectual público é aquele que, tendo tido estudos formais ou não, tem uma ação discursiva que vai além da universidade e adentra a cultura. Aí eu vou cortar um pouquinho e vou direto ao ponto. Eu estudo, por exemplo, um autor de direita que fez uma verificação nos bancos do CNPq e mostrou alguns autores conservadores mais importantes do mundo praticamente não são mencionados nas teses de ciências humanas do Brasil. A pessoa que talvez primeiro tenha falado disso, e nem sempre da melhor maneira, foi Olavo de Carvalho. Embora me custe dizer essa frase, e eu a digo frequentemente, sem problema algum, Olavo tinha razão neste ponto. Então a palavra intelectual hoje é vista sob suspeita de elitismo e concentração ideológica. Esse é o lado correto. O lado incorreto é que, normalmente, os grupos políticos intelectofóbicos não trabalham com argumentos e usam fake news. Então, a alternativa à elitização do debate intelectual não pode ser a ignorância e a má-fé. A alternativa tem que ser a pluralidade ideológica. Eu quero dizer ao senhor Francisco Bosco, e eu fico muito... Eu entendi o sentido do que ele quis dizer. Ele não está dizendo que o Olavo de Carvalho é um baita intelectual. Mas se vocês começam a ficar dando muita razão para o Olavo de Carvalho, nos bastidores, os grupos olavistas já estão se reorganizando, tá, gente? Não é porque ele morreu que deixou que as ideias deles deixaram de ser cultuadas. Elas continuam sendo cultuadas. Então, se a gente tem que fazer uma crítica da academia, a gente não precisa ficar validando um cara que chamava... Eu não estou entrando nem na questão dos fetos, das fake news clássicas que ele fazia, mas o Olavo de Carvalho era contra a USP. O Olavo de Carvalho era contra a formação mínima na faculdade. O Olavo de Carvalho fez questão de não formar os filhos dele. E ele tem um filho dele agora com acusação de abusos de múltiplos tipos. Então a gente está vendo um movimento, e isso me preocupa muito, o Estadão tem sido o veículo que faz isso, de começar a dar chancela para ideias de extrema-direita. E a galera está se reorganizando, tá, pessoal? E aí eu quero dar uma última notícia, que é uma boa notícia, mas a gente tem que ficar alerta, que é o seguinte, eu pesquei essa notícia, eu não sabia, lá no jornal de extrema-direita, que é o Jornal Oeste, os herdeiros do Olavo são proprietários desse jornal Brasil Sem Medo. E lá em agosto de 2014, neste ano, eles encerraram as atividades. Eu suspeito que isso tem a ver com o problema das dívidas que o Olavo deixou. Agora, se por um lado
foi bom o Brasil Sem Medo ter sido encerrado. Por outro lado, eu quero apontar para outro problema que está acontecendo. Essa galera que estava na Brasil Sem Medo está indo para Brasil Paralelo. Então o olavismo não morreu, tá, gente? Talvez o braço mais próximo do Olavo de Carvalho esteja enfrentando problemas de dinheiro. Mas o olavismo, ele é muito maior do que o guru de extrema-direita. O que você acha, Lúcio? E é extremamente perigoso, né? todo esse pensamento, toda essa crença que tem em volta aí do Olavo de Carvalho realmente é muito perigoso para nós como sociedade como um todo. Bom, a gente tem mais algum ponto que queira trazer, Pedro, ou ficamos por aqui? Não, era mais isso mesmo. Não sei se você discorda de alguma coisa que eu falei, achou interessante? Não, assina embaixo e inclusive, pô, perdeu a casa, mano, não é possível. Eu gosto muito do nosso perdeu a casa. Eu gosto muito do nosso chat, que o nosso chat tava Boulos, vai lá, entra lá, Boulos. É verdade, a gente precisa avisar o Guilherme Boulos, né? Vai lá, dá uma olhada lá, pô, tá livre. Ai, gente, só assim pra gente, né, terminar esse plantão aqui de forma mais bem-humorada. Pedro, ficamos por aqui, te vejo na próxima, então? Me vê na próxima, meu querido, vamos lá. Valeu, olha só, antes de eu ir embora, deixa eu chamar vocês aqui, ó, pro nosso novo canal, que é o youtube.com/tvcringebrasil. Se você ainda não se inscreveu, tá perdendo, tem muito conteúdo legal. Então você entra aqui nesse endereço ali embaixo, olha só, e aqui você se inscreve e ativa o sininho, porque já tem vários roteiros que estão andando aí com a Sofia fazendo os roteiros, com o Álvaro fazendo os roteiros, também gravando, com a Ana também gravando. Tem muita coisa para sair aqui na TV Cringe, que são vídeos ensaios, né, com react, e a gente fala de cultura, história, arte, cultura pop, games e muito mais, ciência também. A gente fala de muita coisa aqui na TV Cringe, que é um formato novo, mas que lembra muito aquele início do Meteoro, quando a gente fazia esses vídeos mais cabeçudos. Então fica aqui a dica, youtube.com/tvcringebrasil. Tá certo? Um grande abraço. Até a próxima.